O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no podcast Meio Campo. Está começando mais uma edição desta parceria entre a Central 3 e o Trio Ternura de outrora. Bruno Bonsante, faz frio em São Paulo, mas pra mim tá sempre bom. Eu tô no estúdio sem bombeta, mas de moletom. E você? Olha aí. Eu estou em casa com um aquecedor, 2 calças, 2 casacos, janela fechada. E quando o gato sobe em cima, também essa semana eu tô deixando, porque, né, é um cobertor vivo. Felipe Lobo, e em Limeira, como está a coisa aí? No caso, a temperatura. Salve, salve, Matias Bonso está em todos os nossos amigos e amigas. E tá frio, viu? É mais frio do que o ano passado. Eu completei 1 ano de Limeira aqui faz pouco tempo, 1 mês aí. E o ano passado não fez tanto frio não, hoje tá um pouquinho mais frio. Esse ano tem feito um pouquinho mais de frio do que o ano passado. Eu até brinquei aqui que ontem foi a primeira vez que eu tive que pôr casaco. Acho que fazia 1 ano que eu não punha um casaco, agora eu tive que pôr um casaco, então tá um friozinho. Mas agora amenizou um pouco, porque bateu um sol. Aí o sol do interior é sempre um pouco quente, mas ainda tá friozinho, assim, a sensação tá de frio. Bem, saindo ali da região entre Campinas e Piracicaba, vamos para o Vale do Paraíba com Leandro Stein. Como tá a temperatura aí, Leandro Stein? Tá frio e nos últimos anos tem sido mais frio para mim, né? Porque eu perdi uma quantidade considerável de peso e aí quando você perde 30 quilos de gordura, você acaba sofrendo muito mais com frio, né? Então tá severo, esses últimos dias estão severos, porém amanhã combinei de ir remar com os meus amigos numa lagoa e quero ver a coragem para fazer isso. Que hora você vai acordar? Eu adorei que a gente começou... Às 10 da manhã. Tá. Adorei que a gente começou o podcast com conversa de elevador hoje, né? Tipo, porra, tá frio, né? Tá frio. E agora frio. No WhatsApp é o famoso... Tá chovendo aqui. Choveu aí? Bem, mas temos coisa para falar, né, do começo da semana. Parece já que faz um tempinho, mas tivemos data FIFA... no final de semana, no começo da semana, enfim. Queria ouvir dos senhores os destaques dessa data FIFA, começando, né, pela classificação do Brasil na primeira vitória de Carlo Ancelotti como treinador da Seleção. Eu acho que foi o melhor jogo do Brasil em algum tempo, né? Foi um jogo que você olha pro placar 1-0 e fala, putz, sofreu contra o Paraguai de novo, né, pra ganhar. Mas acho que a partida em si foi bem mais tranquila do que o placar indica, né? Começando pela solidez defensiva, que mais uma vez apareceu ali. Acho que isso o Ancelotti já conseguiu em 2 jogos, não resolver, mas melhorar significativamente. O Alex Ribeiro fez mais um bom jogo. Acho que apareceu como uma ótima opção, né? E ele já ter descoberto um bom zagueiro para o futuro, né? Porque ele é jovem. Já é um grande acerto aí, nesse começo de temporada de trabalho, ainda muito precoce. Uma coisa que eu achei interessante é que ele também provou que assim, a formação não significa tanta coisa assim. Porque quando a gente tinha com o Dorival, quando o Dorival escalava o famoso time com 4 atacantes, ele era absolutamente criticado por não ter meio campo e porque o Brasil ficava espalhado, espaçado e blá blá blá. Só que se você organizar direito, funciona, né? O Brasil teve esses 4 atacantes também, com o Matheus Cunha entrando atrás do centroavante, na verdade atrás do Vinícius Júnior, com o Rafinha, com o Martinelli, e o Brasil foi um time mais compacto, foi um time mais organizado. É uma questão de como você posiciona esses 4 atacantes, né? O próprio Real Madrid do Ancelotti já teve partidas assim também, que você fecha 2 pelo lado, faz 2 linhas de 4, 2 atacantes, tá?
defensivamente você organizar o time dessa maneira. Então não é necessário você lotar o meio-campo de jogadores de meio-campo para você ter um time que joga de maneira compacta e bem organizada. Eu não sei se isso vai funcionar sempre, mas achei uma observação interessante dessa primeira vitória do Ancelotti. O Matheus Cunha aproveitou a oportunidade. Acho que a pressão do Brasil foi melhor do que vinha sendo em muito tempo também. O gol sai justamente de uma bola roubada quase na área do adversário. Isso nem é uma marca do trabalho do Ancelotti, mas é uma marca do alto nível do futebol europeu, do qual o Ancelotti faz parte, e acho que vinha faltando bastante no Brasil. Ainda não está nada perfeito, mas acho que, depois de uma estreia muito fraca, foi um sinal positivo nesse começo de trabalho. E Felipe Lobo, a Itália, né, jogou com o demissionário Spalletti, né, nessa data FIFA, e agora já pensa aí no substituto, né, para o comando da Azzurra. Pois é, e essa discussão está sendo um pouco difícil, né, porque o primeiro nome era o Claudio Ranieri e ele não aceitou, e agora está se falando em Gattuso, que é uma completa e absoluta loucura, né? O Gattuso não tem nenhum lastro de bom trabalho para se candidatar a esse cargo, mas ele está sendo cogitado. E ainda tem o Roberto Mantini fazendo o ex-arrependido, né? Tipo, eu terminei com você, mas eu ainda te amo. Basicamente é isso que ele está dizendo, porque ele disse que se arrependeu de ter saído da Itália para ir para a Arábia Saudita, onde ele foi demitido, inclusive, né? E não sei se ele vai conseguir fazer as pazes, digamos. Neste momento, a perspectiva é maior para uma repescagem. Então vai precisar de alguém que leve esse time. E acho que a sensação de trazer o Gattuso é puramente emocional, assim, do Gravina e dos dirigentes da Federação Italiana, né? Porque é muito baseado num jogador que foi um líder e tudo mais, e a gente já viu isso acontecer no Brasil, né? Já se trouxe o Falcão em 91, já se trouxe o Dunga, que até parece um pouco com o perfil do Gattuso, né? Um jogador de força e que tem uma liderança. E eu espero mesmo que não seja esse caminho, porque eu acho que seria muito ruim para a Itália. O Gattuso não mostrou qualidades para ser um treinador desse nível, e seria uma queda muito grande. Aí agora a questão é o que a Itália vai fazer. Se vai aceitar engolir o orgulho e aceitar o Roberto Mantini de volta, porque ele é um bom técnico, né? Foi campeão europeu com a Itália. Ou se vai buscar uma alternativa, assim, dos técnicos italianos mesmo, dos que estão na Itália. Tem o Vincenzo italiano, que é alemão de nascimento, né? Mas é italiano de passaporte. Que seria uma boa opção pelo trabalho que ele faz no Bolonha e já tinha feito na Fiorentina, mas não sei se ele gostaria de sair. A gente sabe que no futebol europeu, principalmente, comandar a seleção costuma ser um trabalho que paga pior do que os clubes, né? Tudo bem que ele está no Bolonha, mas em geral os técnicos olham um pouco diferente para o trabalho na seleção, né? Principalmente uma bucha de canhão que vai ser essa Itália. Porque quem é que quer ficar marcado como mais um técnico que não classificou a Itália para a Copa, né? É um risco que se corre. E é um risco razoável nesse momento, né? Vamos considerar. Então, é uma situação difícil. Se falou até de Fábio Cannavaro, que também é outro pensamento mágico. Ele não conseguiu fazer nada relevante como técnico ainda para ser postulado a esse cargo. Então, só, assim, o Brasil deu uma sorte desgraçada, porque se o Brasil demorasse um pouquinho mais, demorou 2 anos para contratar o Ancelotti, e se demorasse uma semana e meia a mais, ele não contratava, porque aí o Ancelotti seria o nome óbvio para a seleção italiana, e na verdade eu não sei nem como, se eles estavam pensando em demitir o Spalletti, eu não sei como eles já não tinham pensado nisso, né, como no final da temporada, enfim, mas aí... O Brasil acho que deu um pouco de sorte nisso, porque se tivesse a proposta da Itália na mão, eu acho difícil que o Ancelotti aceitasse ir para o Brasil, mesmo para que a Itália não pagasse bem, ou tão bem quanto o Brasil. Acho que seria difícil para ele recusar a Itália, né? Então,
Brasil, agora a Itália vai ter que descobrir. Eu vou falar de novo, eu já falei isso com a seleção brasileira, e aí é pelo entretenimento, mas nesse caso eu acho que faz mais sentido, e a gente falou aqui, o Mourinho na seleção italiana faria mais sentido do que o Gattuso, né? Mas eu acho que a Itália não vai fazer isso, então é ver o que eles vão escolher. Aliás, outro que eles cogitaram foi o Pioli, Stefano Pioli, campeão pelo Milan, italiano, estava na Arábia Saudita e agora deve assumir a Fiorentina, e inclusive eu achei curioso isso, né? Ele quer assumir a Fiorentina, um lugar que ele já trabalhou e conhece, ele é o preferido lá, e o salário da Fiorentina é muito maior que a seleção italiana, né? A gente acha, pra gente é uma realidade estranha, porque a seleção brasileira aqui paga tanto quanto os melhores clubes do país, às vezes até um pouco mais, como é o caso do Ancelotti. E não é o que acontece nas seleções europeias, né? Muitos clubes pagam mais, e nesse caso a gente está falando da Fiorentina, que nem é dos clubes mais ricos da Itália, né? Mas o salário na Fiorentina é maior do que o do técnico da seleção italiana. Então, isso já mostra um pouco também por que as seleções não são tão cobiçadas pelos técnicos, né? E ainda, pensando na data FIFA, a Inglaterra acabou sendo derrotada por Senegal, e o Tuchel começa a ser questionado, né, Leandro Stein? É uma vitória bastante simbólica de Senegal, né? Senegal que não vem exatamente no seu melhor momento, pensando nos últimos ciclos desde 2018, né? Teve troca de treinador, o Aliou Cissé saiu, tem uma renovação da geração em relação ao Sadio Mané, né? Que era a grande figura e agora se vê um time mais renovado. E Senegal conquistou uma vitória que é a primeira vitória de um time africano contra a seleção inglesa, então tem um simbolismo enorme, né? Até pensando em confrontos também importantes, seleções africanas contra a Inglaterra, e aí vem à mente sobretudo o jogo contra Camarões nas quartas de final da Copa de 90. Enquanto isso, a Inglaterra assim, sofre críticas necessárias, né? Porque veio de uma vitória magrinha sobre Andorra por 1-0, aí falaram, né, a imprensa inglesa classificou como o pior jogo da história, enfim. Não sei se é para tanto, porque a Inglaterra tem uma lista grande de papelões, né? Mas muitas críticas sobre o Tuchel. O time mudou quase inteiro em relação a esse jogo, né? O Harry Kane foi o único que continuou e mesmo assim o time não funcionou. O Senegal foi superior, assim, com essa equipe renovada, conquistou uma vitória por 3-1 em Nottingham, que foi razoavelmente confortável. Então sobe essa pressão, esse tom para o Tuchel, que chamuscou um pouco a imagem dele como técnico, sobretudo pela passagem no Bayern de Munique, né? Se a demissão dele no Chelsea foi um tanto quanto estranha pelas mudanças de poder no Chelsea, e ele ainda saiu com créditos pensando no título da Champions, tudo que aconteceu ao redor do Bayern de Munique foi estranho, né? Assim, problemas de relacionamento, a própria forma como ele chegou, questões da diretoria, enfim. E na Inglaterra ele ainda não conseguiu causar esse impacto, né? Em jogos que, em teoria, era para ser uma data FIFA tranquila para a Inglaterra, um time que não chegou às fases finais da Liga das Nações, né? Basicamente a principal seleção que estreou nessa etapa das eliminatórias antecipadamente, e acaba já sofrendo com críticas. E aí só duas menções também na data FIFA para fechar o assunto. Um sobre a classificação do Equador, né? E assim, o Equador merece elogios pelo trabalho que tem feito desde o último ciclo com o Gustavo Alfaro. Aí teve a passagem nula do Félix Sanches e agora reconstrói, né, essa importância na América do Sul com o BKSS. Uma seleção do Equador que me impressiona defensivamente, né? Não só pelos nomes, se a gente olhar Hincapié, Pátio, Stupinhan, enfim, jogadores nas grandes ligas europeias, mas pelos números, né? São 5 gols sofridos, que até o momento é uma das melhores campanhas defensivas da história das eliminatórias na América do Sul, nesse formato dos pontos corridos, se igualando com o Brasil do Tite. E assim, por enquanto, o Equador ele pode ter uma média até melhor do que o Brasil, porque o Brasil fez um jogo a menos nas eliminatórias passadas por conta da confusão contra a Argentina, né? Então, se o Equador mantiver a meta zerada,
passa essa marca, e aí na América do Sul a briga que a gente vai ter realmente agora é entre Venezuela e Bolívia, né? E aí um destaque para a vitória que a Bolívia teve sobre o Chile, tirando as chances do Chile. O Chile a gente falou tantas vezes aqui que é um catado, né? A pior seleção chilena que eu me lembre. Mas a seleção boliviana tem se mostrado competitiva, né, dentro das circunstâncias, aproveita bem o mando em ao alto, e depois de uma derrota bastante custosa no confronto direto contra a Venezuela na sexta-feira passada, conseguiu manter essa distância de 1 ponto, né? Então teremos emoção em relação a quem vai na repescagem na América do Sul. E na Ásia também um destaque para a Austrália, que estava com a vaga na mão, podia até perder por 4-0 na visita à Arábia Saudita e ainda assim ganhou por 2-1 de virada, com pênalti defendido pelo Matt Ryan. E a Austrália se garantiu na Copa do Mundo, né? Acabou completando aí o grupo de seleções asiáticas classificadas de Austrália, que tem se enfraquecido, né? Assim, a Austrália vem de sequência de classificação para a Copa do Mundo desde 2006. Após a Copa de 2006 é que entra na Confederação Asiática, então tem esse domínio no novo cenário continental, sem passar pela repescagem, né? A repescagem que tantas vezes foi custosa para a Austrália nos tempos de Oceania, mas é uma Austrália que decaiu nos últimos anos, né? E não falo nem em relação ao time de 2006, que era muito bom, que tinha muita gente atuando em Premier League, enfim, em ligas importantes, mas em relação à década passada mesmo, né? Uma Austrália muito física, que teve mudança de técnico nesse ciclo também, depois de um trabalho até acima das expectativas do Graham Arnold, mas no fim consegue se impor contra a Arábia Saudita, que era uma seleção tão esperada, né, considerando os investimentos no campeonato local, mas isso mostra também como tem um custo, porque muitos jogadores importantes da seleção foram para reserva nos seus clubes com a chegada dos estrangeiros, e isso descompassou, né? Isso sem contar a mudança de técnico, projetos que não vingaram em relação à seleção saudita, e agora o Hervé Renard está tentando reconduzir esse time, vai ter pelo menos uma chance em relação à quarta fase, né, que vão ser 2 triangulares e vão dar 2 vagas para a Copa do Mundo, e uma pena que a Palestina acabou não passando, né, porque a Palestina tinha uma chance, vinha crescendo, uma seleção que, enfim, sofre com o genocídio que ocorre em Gaza, uma seleção que tem sido importante também como bandeira, né, como para trazer essa questão, e muitos jogadores têm familiares, amigos, enfim, entre as vítimas dos ataques de Israel, mas estava ganhando de Oman até que um pênalti contestabilíssimo, para não dizer que é inexistente, foi marcado aos 52 do segundo tempo, deu o empate para Oman, Oman se classificou, né, o jogo aconteceu com o mando da Palestina na Jordânia, porque a Palestina, enfim, não manda os jogos em casa desde 2019, tinha um ambiente bastante caloroso nas arquibancadas, né? Até porque a Jordânia é um país cuja maioria da população é etnicamente palestina, por conta dos refugiados desde 48, enfim, e tem uma população palestina bastante expressiva, tanto que o segundo maior campeão do campeonato jordaniano é um clube de origem palestina, fundado num campo de refugiados palestino. A comemoração do gol da Palestina nesse empate por 1-1 foi muito bonita, né? Assim, tinha um clima de Copa do Mundo, dos jogadores, da torcida, mas esse empate acaba tirando as chances da Palestina de se classificar para a Copa do Mundo. O Oman segue em frente para a próxima fase, junto com o Iraque na chave. É isso. Agora passemos para a Copa do Mundo de clubes, né, que terá o seu começo amanhã, quando o Inter Miami recebe o Al Ahly, né, a equipe da casa, abrindo aí no grupo A, fizeram de tudo, né, para que Messi e companhia jogassem esse torneio, que vem sofrendo com a falta de atrativos, né, os ingressos ainda estão à venda para essa estreia, né, desse novo torneio de clubes da FIFA, mas a gente vai tratar um pouco dessa e outras questões, né, até meio passando um pouco grupo a grupo aqui, pensando nas chances dos brasileiros. O Felipe Lobo, você pegou aqui o levantamento da Opta em relação às chances de título, né? Eu queria que você lesse aqui a numeralha, né, pensando aí como chegam, né, essas equipes para este novo torneio.
Pois é, eu peguei esses dados por curiosidade só, tá? Porque eu não acho que tem muita importância, mas eu acho curioso. Principalmente porque eu acho que esses dados, embora eles tenham uma coisa meio científica pela forma como é feito e tal, mas inevitavelmente você precisa atribuir peso para as coisas e tal, e isso tem um viés subjetivo, né? Mas eu achei interessante porque tem alguns times que tem 0% de chance de ganhar o título, 0. E assim, não é exatamente surpreendente que tenha times que não tenham chance alguma de ganhar o título, porque a gente mesmo certamente concorda com isso. Mas eu achei curioso quem está nessa lista. Então, dos times que não tem nenhuma chance, 0% de chance de ganhar o título, estão Auckland, Al Ain, Ulsan, Wydad, Esperance, Pachuca, Urawa, Botafogo e Fluminense. Todos esses times, segundo esse modelo matemático estatístico aqui, tem 0% de chance. E alguns, como Palmeiras e Flamengo, tem 0,3% de chance. Para vocês terem uma ideia, o favorito, segundo esses dados, é o PSG, com 18,5% de chance. Manchester City logo atrás com 17,8%. Bayern de Munique com 12,8%, Inter de Milão com 12,3% e o Real Madrid 9,8%. Eu achei curioso o Real Madrid também estar um pouco atrás, assim, na minha sensação eu teria colocado o Real Madrid talvez como segundo, à frente do Manchester City, por exemplo, né, que faz uma temporada horrível e tudo, mas é curioso. Então... eu acho que isso tudo é muita moral pro Manchester City aparecer em segundo lugar nessa lista, quase igual ao PSG. Tipo, a gente esqueceu a última temporada, tipo, ela não aconteceu. Tipo, ela acabou semana passada, mas assim, não aconteceu tudo aquilo, né? O Manchester City tá com uma grande revolução, contratando vários jogadores novos para colocar nesse time, assim, contratou 4 em janeiro, mais 3 ou 4 agora, é quase um time inteiro, não teve uma pré-temporada, né? Realmente foram 2 semanas, 3 semanas do fim da Premier League até agora. Então, assim, colocar um patamar de igualdade com o PSG, que vem de um título europeu, de uma tríplice coroa, não perdeu ninguém significativo. Tipo, a única coisa contra um título do PSG nessa Copa do Mundo de Clubes é o cansaço, né? Porque jogaram todas as competições até o fim, assim como a Inter, por exemplo. Também poderia até ser uma candidata, mas também acho que tá bem para trás, perdeu o técnico, é um time envelhecido, demonstrou claro cansaço nas rodadas finais da Série A, na Copa, na própria Champions League, né? Então, assim, eu acho que é meio que PSG favorito, com o cansaço contando contra. Acho que o Bayern de Munique aparece como um dos favoritos também, porque também, assim, é uma sequência maior de trabalho, é um time que também caiu relativamente cedo na Champions League, caiu cedo na Copa da Alemanha, garantiu o título da Bundesliga com também algumas semanas de antecedência. É um time que conseguiu se preparar fisicamente para esse campeonato com um pouco mais de calma, né? Acho que ainda a gente não tem um veredito final sobre o trabalho do Kompany, mas acho que o Bayern de Munique junto com o PSG pinta como os 2 principais favoritos para mim. Eu daria moral para o Real Madrid, porque o Real Madrid é uma competição internacional e acho que o Xabi Alonso é um ótimo técnico, trouxe alguns bons reforços, é um time que precisava mesmo de um pouco de ar fresco aí, e eu acredito que talvez o Atlético de Madrid possa fazer algum barulho, porque é um time também muito competitivo, que durante grande parte do trabalho do Simeone, o rolê deles é jogar em uma rotação mais alta que os adversários. E como a gente está num campeonato que a gente não sabe exatamente em que rotação os europeus vão jogar, se o Atlético de Madrid entrar lá em cima, pode ser que ganhe uma vantagem também. Só para responder aqui ao Zulu Nation, a porcentagem do Al Hilal do Simone Inzaghi, 0,3%. É a mesma do Flamengo, do Palmeiras, do River. O Porto tem 0,6%. E aí o Benfica 3,3%. Pro Porto é muito. Eu acho o Porto tem mais que o Palmeiras, por exemplo, ou que o Flamengo. Palmeiras porque tá no mesmo grupo, tá? Acho que o Palmeiras hoje é um time mais forte que o Porto. Então, é mais por ser europeu. Assim como o Benfica 3,3 também,
Eu acho que os times brasileiros estão mais ou menos no mesmo patamar de Benfica e Porto. O Benfica um pouco melhor que o Porto, mas não acho que tem uma diferença muito grande entre eles, não. Mas, de novo, isso aqui é só uma diversão estatística, não quer dizer absolutamente nada. Até para pegar aqui a curiosidade, ó, o Inter Miami tem 0,2. É menos do que Flamengo e Palmeiras tem, assim. E acho que aí pelo menos faz. É mais pra gente ver um pouco as estatísticas. Acho que quem tem menos tem alguns times com 0,1%. Los Angeles FC, Boca Juniors, RB Salzburg, Seattle Sounders, Monterrey, Mamelodi Sundowns. Todos esses estão com 0,1%, que é quase nada, né? Mas eu achei curioso. E acho que aqui, até pra gente tratar um pouco disso, acho que a grande questão, a dificuldade de apontar os favoritos passa por isso que o Bonsa falou. A gente não sabe como esses times vão chegar fisicamente no torneio. E mais do que isso, eu não sei como esses times vão chegar mentalmente. Como é que esses jogadores vão entrar mentalmente pro campeonato? A gente sabe que por uma final de Champions League, os times entram para uma Champions League, eles entram com a mentalidade de eu preciso dar tudo, preciso me sacrificar, se eu tiver machucado eu vou jogar com placenta de cavala, né? Lembra o Diego Costa que fez um tratamento maluco para tentar jogar? A minha sensação é que isso não vai acontecer no Mundial. Se tiver um jogador meio baleado, ele não vai jogar. Não só porque não é um jogo só, mas porque eu não sei qual que é a importância que os times vão dar para esse torneio, né? E a sensação com tantas trocas, né? São 8 técnicos novos chegando nos clubes, né? Dos 32, então assim, 1/4 dos times vão com técnicos novos em relação ao que acabou a temporada, ou que estava na temporada, né? Os que estão trocando no meio da temporada. Então, é muita mudança e para os europeus principalmente, por exemplo, o Real Madrid, que tem jogadores novos também, né? O Trent Alexander-Arnold, o Ruiz. Eu acho que tem uma coisa meio de teste, né? De pré-temporada, saber meio que como vai rolar, né? E aí até alguns casos de despedida, como é o do Modric, que vai fazer a última participação, o Sané, que vai fazer a última participação pelo Bayern de Munique, porque ele vai pro Galatasaray, que é uma doideira também, né? Então é difícil saber a força de cada time, porque a gente não sabe o quanto que eles vão entrar rasgando, né? Se um jogador tiver muito cansado nas semifinais, num time alemão, ele vai jogar com tudo. Se o Mbappé tiver com risco de lesionar, eles vão colocar num mata-mata. Eu tenho dúvidas. Bem, então passemos, né, por grupo a grupo aqui, só para imaginar um pouco aí, a fazer uma projeção em relação aos possíveis classificados, né? Eu acho que o grupo A, né, de Palmeiras, Al-Ahly, Inter Miami e Porto é bastante equilibrado, assim, não consigo ver um grande favoritismo de ninguém, né? Lembrando, Palmeiras é o cabeça de chave, eu acho que chega bem, né, para essa competição. Um trabalho muito sólido, enfim, do Abel Ferreira, que ganhou alguns reforços nessa temporada, que estão, o caso do Paulinho, por exemplo, demorou um pouco, né, para estrear. O Vitor Roque enfrentou alguns problemas, também está em tom de despedida, né, com a saída do Estevão, né, que faz desse torneio a sua última participação pelo clube antes de ir para o Chelsea, mas enfim, queria ouvir de vocês também. Eu acho que o Palmeiras, assim, sem dúvida, deu um pouquinho de sorte, né, nesse sorteio, porque tudo bem, era cabeça de chave, mas assim, não pegou o pior europeu, pegou só um, né? Também poderia tem clube brasileiro que pegou 2. Eu acho que, assim, quando você compara, por exemplo, com um time como o Porto, os times portugueses, os de alto nível, uma característica muito forte que eles têm é de contratar os melhores sul-americanos, né? Então, quando você pega um Porto, Benfica, o Sporting contra clubes brasileiros, você tem alguns jogadores portugueses, alguns europeus, alguns africanos, mas também muitos sul-americanos. Então, não é exatamente o nível de uma Libertadores, é mais do que isso, mas também não está tão longe assim, em questão dos perfis dos jogadores que os clubes portugueses contratam. Então, sim, é um europeu acessível que o Palmeiras pode
derrotar. Acho que a briga principal ali é com o Al-Ahly para se classificar. Pode ser que o Palmeiras lidere o grupo. Eu acho que o Palmeiras consegue ganhar do Porto. Até tá favorito nas casas de aposta. Mas eu acho que é uma briga com o Al-Ahly para se classificar. O Al-Ahly não vem da sua melhor temporada, né? Não foi campeão da Champions League asiática, da Champions League africana, o que é quase uma aberração. Caiu na semifinal. Demitiu o técnico, foi campeão egípcio com técnico interino, agora contratou um técnico novo, trouxe reforços de peso, né? Trouxe o Zizou, que é um jogador do Zamalek, um jogador, o ídolo do Zamalek, trouxe o Trezeguet de volta, aquele jogador da seleção egípcia que estava na Turquia, então trouxe alguns jogadores para tentar melhorar suas chances. Então acho que não é melhor ao Al-Ahly, acho que o Palmeiras pode também ganhar do Al-Ahly, acho que o Palmeiras tem boas chances de se classificar nesse grupo. E tem o Inter Miami, né? Que assim, o que o Lobo falou. Eu olhei os últimos jogos do Inter Miami, os últimos 8 jogos pela Major League Soccer, tem média de 5,5 gols por partida. Isso não é futebol, né? Assim, eu adoro gols, mas 5,5 gols por partida é bizarro. 3-3, 4-3, 4-1, 5-2. É um jogo completamente caótico. Que os times que eles até conseguiram, eles não tiveram bons resultados nessa sequência da Major League Soccer, melhoraram nas últimas 2, golearam os últimos 2 jogos, mas assim, contra times do nível do Palmeiras, do Porto e do Al-Ahly, se jogar dessa maneira, é suicídio, né? O Inter Miami, times com essa estrutura vão pegar essa defesa do Inter Miami e vão destruir. E aí, vamos ver se o Messi consegue fazer 5 gols, porque é basicamente isso. Acho que o Inter Miami tem chance de fazer alguma coisa, porque tem o Messi, tem o Suárez, se eles estiverem num dia iluminado, se a rotação da partida for menor, como pode ser que aconteça, o Inter Miami pode surpreender uma vez ou outra, mas eu acho que com essa estrutura de time vai ser muito difícil para eles. Uma coisa que é bom salientar, né? E aí pegando o exemplo do Al-Ahly, é que desses times dos outros continentes, né, sobretudo, não tem ninguém que chegue voando exatamente por um reflexo do novo regulamento do Mundial, né? Porque essa competição ela não traz necessariamente os campeões continentais vigentes, né? A gente teve o campeão africano foi o Pirâmides, não está no Mundial. O campeão asiático foi o Al-Ahly, não está no Mundial. O campeão da Conca Champions foi no caso, o Al-Ahly da Arábia Saudita, né? O campeão da Conca Champions foi o Cruz Azul e não está no Mundial. O único que está no Mundial é o campeão da Oceania, que é o perene Auckland City, que, enfim, a gente não considera muito, né? Mas tem um pouco essa bagunça em relação ao momento dos times. O Al-Ahly ainda, enfim, ganhou o campeonato egípcio, né? Conseguiu levar esse título mesmo com a concorrência do Pirâmides, mas não é o melhor momento do Al-Ahly, vídeo o que aconteceu na Champions Africana. Então esses times também vão ter que acertar um pouco a temperatura para o Mundial, né? E tanto é que muitos mudaram de treinador. A gente pensar que o Al-Ahly mudou de treinador porque não ganhou a Champions Africana, o Al-Hilal não mudou de treinador porque não ganhou a Champions Asiática, Pachuca e Monterrey também mudaram de treinador porque não tiveram um desempenho tão bom, sobretudo se a gente olhar na temporada do Campeonato Mexicano, né, do Clausura e do Apertura. O Monterrey ainda foi finalista do Apertura, mas não desempenhou tão bem no Clausura. O Pachuca nem passou para a fase final no Apertura, e no Clausura também acabou ficando pelo caminho. Então tem todo esse impacto em relação ao equilíbrio dos times. Em compensação, acho que algo que eu estou bastante interessado em ver é o comportamento de torcida, né? Especialmente nos Estados Unidos, que tem comunidades imigrantes de trocentos países, e embora algumas em situação bastante periclitante nas últimas semanas por conta do governo Trump, né, por conta da perseguição, mas enfim, acho que essas comunidades imigrantes elas vão também ajudar a criar um clima nas arquibancadas pensando em certos times, né? Por exemplo, o Al-Ahly acho que vai ter um ambiente bacana de arquibancada, como tem em qualquer canto do mundo, porque é uma das maiores torcidas do planeta, e isso pode fazer uma diferença, né? Num grupo que, se por um lado tem essa questão de não ter nenhum europeu que chegue como franco favorito,
Acho que se a gente pensar na margem de equilíbrio desse grupo A, é a maior possível, comparando com as demais chaves. E o único clube que até o momento esgotou, né, os ingressos destinados à sua torcida foi o Boca Juniors, né, que também promete aí uma invasão chinense aos Estados Unidos, mesmo, né, também com questões ligadas ao seu governo, né, que a ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, mandou uma lista com mais de 15 mil nomes de argentinos que têm o direito de admissão, né? Não quer dizer que sejam só torcedores de Boca e River, mas qualquer um desses 15 mil não podem entrar nos estádios na Argentina, e ela enviou essa lista para a segurança estadunidense. Grupo B, né, do Botafogo, é uma chave bastante complicada, né, para o atual campeão da Libertadores, né, que não foi como cabeça de chave, então está no mesmo grupo do atual campeão da Champions League, o PSG, além de Atlético de Madrid e os anfitriões do Seattle Sounders. É difícil esse grupo, assim, porque o Seattle Sounders não vem na sua melhor fase de todas, mas é um dos times que costuma ser mais equilibrado dentro da MLS. A gente falou o Inter Miami é um time que ataca bem quando tem a bola e defende horrivelmente sem a bola. O Seattle Sounders é um time mais equilibrado, mas não ataca tão violentamente bem, mas se defende melhor. Para o Botafogo é uma missão difícil justamente pelo que o Bonsa falou. O Atlético de Madrid vive uma chance rara de jogar uma competição como essa, né? O Atlético de Madrid vai querer aproveitar, imagino, essa chance. O Diego Simeone sabe que o peso de uma boa campanha, de um título até eventual, poderia ser algo histórico para o Atlético de Madrid. Então imagino que dos times europeus, esse deve ser um dos times que entra mais motivado. O PSG é um time fortíssimo, mas que a gente não sabe como que vai entrar, mas entrando de qualquer jeito vai ser um adversário difícil. E o próprio Seattle Sounders pro Botafogo vai ser uma questão porque eles jogam em casa, tem ali alguma coisa, né? Tem até tem o fato de que a torcida é uma torcida bem participativa, né? Então deve criar uma dificuldade aí adicional. Acho que dos grupos dos brasileiros certamente é o mais difícil. Então esse daqui acho que é a chance maior de um brasileiro não passar para a segunda fase. Não é que o Botafogo não seja um bom time, mas se o Botafogo tivesse na chave dos outros brasileiros, talvez tivesse mais chance. Nessa chave aqui, qualquer brasileiro teria mais dificuldade de passar, e o Botafogo vai precisar mostrar mais, até porque o Botafogo não é dos times brasileiros, não é quem está jogando melhor também, né? Enfim, tem esse problema. A gente passa agora para o grupo C, né, que tem um favorito escancarado, né, que é o Bayern, além do Auckland, né, que deve fazer figuração mais uma vez, né, como já é de praxe em torneios similares, e pela segunda vaga tem essa disputa interessante entre Boca Juniors e Benfica. Eu acho que esse é um grupo que em condições normais, né, o Boca Juniors poderia realmente até ser favorito contra o Benfica, mas condições normais, assim, quer dizer, condições melhores, né? Mas isso não é um grande Boca Juniors, né? Também trocou de técnico recentemente. O Benfica brigou pelo título português com o Sport, né? Até o fim, foi uma temporada em que os dois meio que dominaram o futebol português. Então é um time que vem em uma boa fase, né? Digamos assim, que é um time que vem de uma temporada competente. Então não é também um Benfica especialmente ruim. Acho que vai acabar dando o Benfica à frente do Boca Juniors nesse grupo. E com o Bayern de Munique, que eu já citei, é um time que terminou cedo a sua temporada. Acho que ainda tem alguns ajustes a serem feitos no trabalho do Kompany ali. Não brilhou no primeiro ano no comando. Mas também teve alguns bons momentos. Acho que é um time que tem a estrutura e os jogadores e a continuidade para ser um dos concorrentes ao título, mas esse é um grupo que, assim, o Boca Juniors pode surpreender, não é impossível, mas acho que pelo que
pelo momento que os times chegam, eu acho que é difícil que fique à frente do Benfica. E agora vamos para o grupo do Flamengo, grupo D, né, que tem como cabeça de chave o Chelsea, tem o LAFC, né, como o representante da CONCACAF aí, né, naquela bizarrice por conta da saída do León, né, por ser do mesmo grupo empresarial do Pachuca. Então daí ficou essa disputa de vaga entre a equipe de Los Angeles e o América do México, e o Esperance Tunis, né? Também um grupo, né, no qual o Chelsea desponta aí como favorito, e Flamengo e LAFC devem disputar a segunda vaga, mas ficaria de olho no Esperance também, né, que é um clube bastante organizado, costuma dar trabalho no continente africano. O Chelsea é o favorito, sem dúvida, é o time mais forte desses. Vai ser importante para o Chelsea, pensando em temporada, para tentar um pouco apurar o time, né? Tentar fazer com que o time brigue mais acima do que foi nessa temporada. E é um time realmente que deve ser... É o candidato mais forte a ficar em primeiro. E aí você tem uma disputa aí, eu acho que principalmente entre Flamengo e Esperance. O LAFC é um bom time também, pode causar problemas, mas acho que o Flamengo está acima, e acho que o Esperance parece ter mais... Acho que tem mais recursos para brigar nesse momento do que o LAFC, mas vai saber, né? Isso jogando em casa ali, jogando nos Estados Unidos, embora não vá jogar exatamente em casa, né? Diferente do Seattle Sounders, que vai jogar no seu estádio, mas eu acho que tem uma disputa. Acho que o Flamengo é melhor do que o Esperance e o LAFC, mas deve ter alguma disputa ali. E deve ser um jogo interessante de Flamengo e Chelsea também, porque o Chelsea é um time forte, mas é um time com muitos problemas também, né? E que estava se remontando. Então, talvez seja um jogo mais interessante de ver. É diferente... acho que do PSG numa situação normal, né? O PSG, mesmo um time reserva do PSG, é um time bem montado, né? O Chelsea teve questões essa temporada, então não é um time exatamente na ponta dos cascos, nem taticamente e nem tecnicamente. É um time com muitos talentos, muitos bons jogadores, mas é um time que ainda está buscando a sua identidade, né? Ainda busca uma maneira ali de encontrar a melhor forma de jogar. Eu acho que esse grupo aqui tem potencial de bons jogos. Jogos bem interessantes entre todos os participantes, mas para mim Chelsea e Flamengo são favoritos. E antes de passar para o restante dos grupos, a gente faz uma pausa aqui para o Momento KTO, né? Lembrando, toda sexta-feira Bruno Bonsante e Felipe Lobo trazem as cotações mais interessantes no site da nossa apoiadora desde 2021. E olha, eu vou falar uma coisa. Aproveitem o eurocentrismo nesse Mundial de Clubes. E também o fato de que ninguém sabe exatamente quem que é melhor, o Esperance ou o Ural, a Red Diamonds, porque vai ter muita odd descalibrada, né? Por exemplo... eu acho que o Chelsea vai ganhar do Los Angeles FC, mas tá pagando 9,50, sabe? E o Chelsea não é exatamente, assim, super confiável, como disse o Lobo. O próprio Boca Juniors, que eu não dei muita moral agora há pouco, tá 4,60 para ganhar do Benfica. Também é uma odd que é muito alta, né? Não tô dizendo tipo, aposta todo o seu dinheiro, nunca faça isso, inclusive, né? Aposte com responsabilidade. Mas eu vou tipo, aposta pesado no Boca Juniors contra o Benfica. Mas é uma odd alta demais, né? Não sei se você jogar esse jogo 4 vezes, o Benfica com certeza ganha as 4. E o próprio Esperance contra o Flamengo também, né? A gente já viu como os brasileiros são surpreendidos, né, por times da África e times da Ásia no Mundial anterior, e tá pagando 10 pro Esperance também, que eu acho que é uma odd um pouco alta demais. E da mesma maneira, no grupo A, tem Inter Miami e Al-Ahly, né, nesse sábado, e tá pagando 3,35 pro Al-Ahly ganhar o jogo. Eu também acho que é uma cotação muito alta, apesar do Inter Miami estar jogando em casa, né, mas aparentemente ninguém percebeu, porque ninguém tá comprando ingresso. Mas é uma cotação muito alta para a vitória do Al-Ahly, mas a verdadeira grande aposta é mais de 2,5 gols a 1,68. Como eu falei também ali no grupo A,
no comentário do Grupo A, é um time que não sabe defender, que acho que nem tenta defender o Inter Miami. Então, a linha de gols tá tão baixa assim, é muito fora da curva. Acho que vale a pena pegar essa aposta. Eu concordo bastante com o Bonsa, porque as odds estão bem bagunçadas, assim, porque tem... realmente as pessoas não sabem exatamente qual é a força dos times. Então, eu também acho que a vitória do Al Ahly com 3,35 é muito alto, assim, considerando que o Al Ahly é um time melhor do que o Inter Miami. Mesmo que o Inter Miami jogue em casa, tenha o Messi e tudo, o Al Ahly é um time melhor. Então, assim, eu acho que a vitória nem seria uma surpresa, na verdade, né? Então, 3,35 eu acho muito alto. Uma curiosidade é que Bayern de Munique e Auckland, que é outro jogo dessa primeira rodada, você não pode apostar no Bayern de Munique, não tem essa possibilidade, porque é uma vitória tão... É menos do que 1.01. Você acha que o Bayern ganha 51 vezes seguidas do Auckland City? Sim. Eu também acho. Tanto que a aposta no Auckland City pra vencer tá 151. Então, assim, eles nem deixam que você aposte no Bayern de Munique, porque quando é uma diferença tão grande assim, às vezes acontece isso. É que é raro acontecer, né? Normalmente tem uma cotação super baixa, assim, 1.01. Mas esse daqui nem isso. E, assim, não quero zicar, viu, amigos palmeirenses, mas eu acho a cotação de Palmeiras e Porto, a vitória do Palmeiras tá pagando 2,65. O Porto é um time que tem bons jogadores, o Bonsa falou, em termos de elenco, não é uma diferença grande entre os dois times. Na verdade, eu acho que é bem similar. Mas em termos do que jogou, do que vem jogando, e no caso do Palmeiras, do que joga nos últimos anos, né? Considerando que é um trabalho de longo prazo, é um técnico que é confiável, eu acho que é uma cotação alta, 2,65 de vitória pro Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é favorito a esse jogo por um pouquinho mais do que isso, assim. Acho que hoje é um time melhor do que o Porto. Não quer dizer que o Porto não possa vencer, evidentemente, mas acho que aqui a cotação tá um pouco por ser europeu. E eu também acho que assim, o Benfica, hoje eu acho o Benfica mais time que o Boca Juniors, mas a cotação 4,60 por uma vitória do Boca Juniors, acho alta, assim, é um jogo mais ou menos equilibrado ali, né, assim, não é um jogo tão desigual desse jeito, assim. Então uma vitória 4,60 do Boca contra o Benfica, considerando que o Boca deve ser o time com torcida mais forte dentro lá dos Estados Unidos, por tudo isso que você já falou, né, Matias? É um dos times... é um time que esgotou seus ingressos, deve ter uma participação massiva de muita gente que é imigrante, mora por lá, e mesmo de comunidade latina, né? Muita gente que não é argentina e é da América do Sul, ou mesmo da América Central, em alguns casos, tem uma identificação com o Boca, porque o Boca é um time muito popular nas Américas, né? Do Canadá até lá até a Argentina, tem muito torcedor do Boca fora da Argentina, né? Então é bem possível que o Boca seja o time mais da casa de todos aí, mais até que o Inter Miami. Talvez só não se o LAFC chegasse mais longe, mas acho que não parece muito possível. Então eu acho muito desequilibrado. E tem muita cotação interessante, assim, curiosa. Por exemplo, o Sun Hyundai e o Mamelodi Sundowns tá totalmente equilibrado, assim, exatamente igual. É curioso, assim, daria para pelo menos apostar aqui nos gols, mais de 2,5 gols, tá 2,05. É uma cotação interessante, assim, é bem divertido. E mesmo você pegar Pachuca e Red Bull Salzburg, o Pachuca é 2,88 e o Red Bull Salzburg 2,45. Não acho que é uma diferença. Aqui a cotação tá próxima, mas eu acho bem possível o Pachuca fazer uma graça aqui com o Red Bull Salzburg. Então vai ser assim, no começo as cotações vão estar bem desequilibradas. Talvez valha a pena você colocar aí dentro da sua cotação, dentro do que você pode aí, brincar um pouquinho. E sempre lembrando, né, Matias? Aposta é entretenimento. Só coloque que você pode perder, porque isso aqui não é investimento. Se isso aqui fosse investimento, a gente era um podcast de investimento. A gente não é um podcast de investimento, a gente é um podcast de futebol. Futebol é entretenimento. Então não coloque dinheiro que você não pode perder.
como o Liamin sempre lembra, não faça aposta se você está emocionalmente instável, se você não está se sentindo bem por qualquer motivo, não é para fazer isso. A aposta é para ser só uma diversão e não pode passar disso, não pode tratar como investimento. Não acredite em quem diz que tem trader esportivo que você pode ganhar dinheiro com isso, você não vai ganhar. Então, cuidado. E no máximo você vai se divertir, que é o que importa. E sempre lembrando também, com qualquer sinal de compulsão, enfim, de vício, procure ajuda. A gente segue passando a limpo aqui os grupos da Copa do Mundo de clubes. Agora vamos para o grupo E, que é curioso também, né? Porque a gente tem uma Inter que chegou no limite, né? Enfim, a final da Champions League é uma prova disso. O River Plate, né, que está nesse momento aí de entre safra, né? E com a volta do Gallardo, mas não convenceu também, né? Foi eliminado em casa para o Platense no Apertura, não fez uma boa fase de grupos da Libertadores, né? Tropeçou bastante, inclusive, né, no último jogo em casa também, né, empatando com o Universitário de Lima. Temos o Urawa Reds, que não é uma equipe inexperiente, né, internacionalmente, e o Monterrey, né, que é outro clube aí que pode utilizar do fator casa, né, porque os 3 jogos nessa fase de grupo, a equipe do norte do México vai jogar na Califórnia, né, então permite aí, né, uma chegada com força, né, da sua torcida, que é mais regionalizada, né, de que outros clubes mexicanos, mas como está próximo ali da fronteira, pode vir com mais força. Uma cidade universitária, né? Monterrey. Sim. Tem muita... O rival, inclusive, é o representante da universidade. Justamente, né? É uma cidade conhecida por ter muita balada e muita coisa, enfim. Só não sei se os torcedores vão conseguir chegar nos Estados Unidos Também nessa situação atual, né? Que ir do México para os Estados Unidos não é exatamente a coisa mais fácil neste momento histórico que a gente vive. A Inter do Inzaghi seria a favorita clara desse grupo. A Inter do Kivu, eu não tenho a menor ideia. É um elenco forte, em tese é o time mais forte, mas é um time que a gente não sabe como é ainda, né? O River é um time forte que não se mostra forte em campo ainda, né? Tem elenco bom, é um técnico bom, mas de desempenho ainda não tão forte. E a gente tem... O Monterrey é um time forte na América do Norte, tem mostrado isso na CONCACAF. Historicamente é um time forte também. E o Urawa é um time bem experiente ali. Então, eu imagino que nesse grupo a tendência, principalmente com a Inter sendo uma incógnita, é ficar um pouco mais aberto. Imagino que a Inter se classifique, mas não teria convicção de apontar que vai classificar em primeiro, por exemplo, porque eu acho que é um time que vai estar tentando se encontrar, e o Kivu está vivendo a primeira experiência de fato como técnico, né? Trabalhou no Parma há pouquíssimo tempo e vai pegar uma pressão muito grande. Então, o Gallardo, que é muito mais experiente, acho que vai tentar aproveitar isso, né? Então, vamos ver como vai ser esse grupo, que eu acho que vai ser mais equilibrado pelas incógnitas do que efetivamente por qualidade de elenco, né? Pois é, a gente passa agora para o grupo F, o grupo do Fluminense, que é o cabeça de chave, né, dessa chave. Tem, né, como o grande adversário o Borussia Dortmund e, como você tinha falado anteriormente, né, Lobo, essas incógnitas, né, do Ulsan e do Mamelodi Sundowns. São incógnitas. Acho que tem... O Dortmund é um time forte, eu acho que é um time que vai ter o que provar, então tem coisas aí para serem jogadas. O Fluminense não é tão forte quanto era em 2023, quando foi campeão, que é uma característica desse Mundial também, né? Os times ganham o título e não é exatamente o mesmo time que ganhou, né? Até acontecem exceções, como por exemplo, Palmeiras não é o atual campeão, mas se manteve ali como um dos melhores times constantemente desde que ganhou e até antes de ter ganhado também. O Fluminense é um time forte, mas não é tão forte como aquele que ganhou, então vai ser mais difícil de prever mesmo.
Acho que vale destacar que o Dortmund melhorou muito nos últimos meses, né? Teve uma temporada bem complicada, mas com o Niko Kovac ele se tornou principalmente um time bastante ofensivo. Se pegar os placares das últimas rodadas do Dortmund, várias goleadas, vários jogos com muitos gols. Tiveram uma boa arrancada para se classificar para a Champions League, o que em muitos momentos parecia quase impossível. Então é um Dortmund que, começando a temporada, você não daria nada para ele. Até poderia correr o risco acho que não de não se classificar, mas de fazer um papelão nesse Mundial. Mas houve uma mudança de chavinha bem forte no Dortmund nos últimos meses. Não sei se vai chegar tão longe assim, tal, brigar com o Bayern ano que vem, mas acho que para esse Mundial e para esse grupo, que também não é o mais forte, acho que o Dortmund chega bem. Agora passemos para o grupo G, de Manchester City e Juventus, mas também temos o Wydad Casablanca e o Al Ain dos Emirados Árabes. Assim, o Manchester City a gente falou, né? É um time difícil de saber. Por exemplo, o Grealish sequer foi inscrito no campeonato, né? É um time que vai passar por uma reformulação e provavelmente é um dos times que vai usar esse torneio quase como uma pré-temporada, né? Para testar um pouco os elencos, o elenco e ver quem vai poder ser aproveitado. Acho que vai ser um teste para os caras que chegaram, né? O Reinders, principalmente, é o que eu tenho mais expectativa de ver jogando já como titular, porque fez uma temporada magnífica no Milan, foi o melhor jogador do Milan de longe. E aí ver os outros. A Juventus acabou de manter o Igor Tudor meio que por falta de opção, né? Queria o Conte ficou. E aí até tentou o Gasperini não quis. Então, porque já estava fechado com a Roma, enfim, sobrou o Igor Tudor. Então a Juventus também não é um time muito encantador, né? Assim, é um time que provavelmente tem as suas qualidades, mas não deve encantar muito. Então são os dois elencos mais fortes, claro. O Al Ain é o mais fraco de todos, mas o Wydad Casablanca tem um bom time também. Os times do norte africano tem times bastante bons ali, né? Não é por acaso que muitos deles brigam muito constantemente pelo título da Champions League africana. Então é difícil. Tem muita incógnita esse torneio, né? Pelo desempenho, eu colocaria o Manchester City como um time vulnerável. Assim, é o time mais forte, mas um time vulnerável. Mas se o time jogar bem, encaixar, também pode dominar o grupo até com facilidade. Então é difícil saber. É que esse grupo, pra mim, tem um time que é muito fraco, que é o Al Ain. Então todo mundo que perder ponto pra ele provavelmente vai ficar em dificuldade, né? Se alguém perder ponto pra ele. E no mais, a gente vê um pouco o que acontece. Acho que a idade pode causar algum problema para uma Juventus que ainda não sabe exatamente o que é, e para um Manchester City que vai tentar se encontrar aí. É que eu imagino o Manchester City classificando. Acho que se for para alguém ficar pelo caminho dos favoritos aqui nesse grupo, é a Juventus. Bem, e fechando, temos o grupo H, que é Real Madrid contra Rapa, né? Acho que vai ser muito curiosa a disputa por essa segunda vaga, né, entre o Al Hilal da Arábia Saudita, o Pachuca, que não vai contar, né, com a mesma sorte do Monterrey, né, vai jogar bem longe da fronteira, né, tem jogo em Cincinnati, Charlotte e Nashville, e o Red Bull Salzburg, né, como o Bonsa disse em outras oportunidades, a gente acaba esquecendo, né, que a equipe austríaca também está participando dessa competição. Eu acho que vai ser necessário em algum momento um ajuste de critérios. Assim, nada contra. Não no sentido de não ampliar a quantidade de países classificados, eu acho isso até legal. Mas acho que principalmente na questão de. É estranho que você tenha campeões continentais recentes que não estão nessa competição, né? Isso não tem exatamente a ver com o Salzburg, mas isso já deu problema no passado, digamos assim. E não tem muito motivo. Mesmo nem que. No caso do... talvez mudar um pouquinho as datas para dar um pouquinho mais de espaço logístico, enfim. Acho que é uma questão. Mas esse grupo... Assim, o Real Madrid é uma incógnita também, como a gente falou, né? Porque é a mesma coisa de outros clubes. Trocou de treinador, agora é o Xabi Alonso.
como que ele vai armar esse time. Ele até deu indicações de que vai jogar com linha de 4, não com 3 zagueiros, como ele fazia no Leverkusen. E aí você tem que encaixar um jogador difícil de encaixar, que é o Arnold na lateral direita, por exemplo. Ele é um ótimo lateral, mas ele exige várias compensações, tem um novo zagueiro. É um time que vai começar um trabalho do zero. Então, pode ser que tenha alguns problemas. Não para classificar, mas na sequência do mata-mata desse Mundial. O Al Hilal acabou de trocar de técnico também, né? Agora com o Simone Inzaghi. É o time que tem o Koulibaly, que tem o Renan Lodge, o Rubem Neves, o Mitrovic, tem o Milinkovic-Savic e tem o Al-Dawsari, né? Que é o melhor jogador saudita. Então também tem essa vantagem dentro do futebol saudita, mas é um desses times de alto investimento da Arábia Saudita recente. O Pachuca fez uma abertura muito ruim no fim do ano passado, melhorou um pouco no clausura desse ano, e o Red Bull Salzburg fez sua pior temporada em muitos anos, né? O Pepe Linders foi demitido em dezembro, eles recuperaram um pouco, mas ainda ficaram a 8 pontos do topo da tabela na Áustria, do Sturm Graz e do Áustria Viena. Não, na verdade foi menor, porque teve a segunda fase e eles subiram no final e classificaram para Champions. Isso. Mas ainda foi uma temporada muito complicada para o Red Bull Salzburg, então eu não consigo ver muita ameaça para o Real Madrid nesse grupo. E aí, realmente é meio que um pega para capar para quem vai se classificar em segundo lugar. Eu não tenho muito uma opinião formada. Bem, é isso, senhores. Também tivemos algumas notícias relacionadas ao mercado de transferências para fechar o programa, né? Queria que cada um desse um destaque nessa reta final. O Bonsa não quer falar do seu novo contratado? Não, eu acho interessante. Inclusive essa comparação que você colocou no roteiro, Lobo, de que é o contratação mais empolgante desde o Florian Wirtz. Foi o da Atlético, tá? Não fui eu, não. Desde do Torres, né? Que é da Atlético que fez. Foi exatamente o que eu tinha pensado quando eu vi a notícia do Wirtz, porque é um mercado em que o Liverpool não costumava acessar, né? Não tinha força financeira para acessar, que é desses jogadores que são as principais promessas do futebol europeu, os melhores jogadores jovens. Esses caras, o Liverpool geralmente perdia ou nem entrava na briga, né? Ano passado, tentou o Bellingham, por exemplo, por 15 minutos até ficar claro que não dava. E agora está próximo de trazer o Wirtz, que é uma contratação, acho que espetacular. Eu quero ver como que ele vai jogar, porque o Liverpool tem um meio-campo que foi muito bem nessa temporada, com o Gravenberch, com o Szoboszlai, com o Alex McAllister. Ele pode jogar também no ataque, pode jogar meio pela esquerda, ali caindo por dentro. Talvez você recua o McAllister e tire o Gravenberch, que seria um pecado, porque o Gravenberch fez uma excelente temporada, mas é de qualquer maneira uma opção a mais para esse time do Liverpool. E já trouxe o Frimpong também para a lateral direita, deve trazer o Milo Kerkez do Bournemouth e ainda vai contratar mais. Então é um mercado muito importante para o Liverpool, porque lembrando, na temporada passada não contratou ninguém, né? Então também não então tá meio que fazendo talvez 2 mercados em um nesse verão europeu. Bem, também tivemos a contratação, né, do Franco Mastantuono, que deixou o River Plate em direção ao Real Madrid, né? Virou até piada lá para os lados da Espanha de que a torcida do Real Madrid vai poder cantar o nome do Franco sem peso na consciência. E é uma promessa aí, um jogador muito falado, né? Teve uma atuação muito destacada no Superclássico, fez um golaço, né? Que acho que rodou o mundo. E é um jogador de muito potencial, né? O Real Madrid tá fazendo o que fez com o Vinícius, que fez com o Endrick, tem feito com outros. Tinha feito com o Odegaard lá atrás, mas com o Odegaard não conseguiu ter paciência para fazer o jogador se desenvolver, né? Ele acabou indo se desenvolver fora do Real Madrid. Mas é uma política que o Real Madrid tem feito. Ele tem bastante potencial, a gente não sabe exatamente onde ele vai se encaixar, né, nesse mundo, mas o Real Madrid não tem contratado para emprestar, né, como o Chelsea, por exemplo, faz. O Chelsea contrata muito jogador jovem e sai emprestando, né, esses jogadores. O Real Madrid não tem feito isso, tem feito um período de adaptação,
Com o Vinícius, por exemplo, jogou no time B, né? Chegou a jogar no time B um pouco. Mas imagino que ele vai ser incorporado ao elenco principal, principalmente pelo talento que mostrou, estreou na seleção principal argentina, né? Então é um jogador de 45 milhões, até um valor parecido com o que a gente tem visto desde o Vinícius, né? Esses jogadores muito jovens que já vão para um grande europeu já com 18 anos. Eu tenho bastante expectativa com ele. É um jogador canhoto, né? Joga muito pelo lado direito, mas ele é muito versátil, pode fazer outras funções também. Então eu tenho bastante expectativa com ele, mas é difícil saber, né, como vai ser, porque eu acho que esse primeiro ano provavelmente ele vai jogar muito pouco, né? No Real Madrid vai entrar bem pouco, porque ele vai ter que se adaptar, né, ao time e tudo mais. Mas os times brasileiros e sul-americanos não conseguem segurar esses caras que têm um potencial muito grande por muito tempo, né? E agora a gente não tá conseguindo segurar nem na maioridade, né? O jogador faz 18 anos e já vai direto para a Europa, né? Bem, e outra grande notícia do mercado foi a confirmação, né, de que o Kevin De Bruyne vai trocar o azul celeste do Manchester City pelo do Napoli, né? E, inclusive, tem o boato, né, de que ele poderia usar a camisa 10 que foi aposentada em homenagem a Diego Armando Maradona. Talvez um pouco demais, né? Mas é uma excelente... Assim, quando o Conte continua no Napoli, né? Quando anunciam que ele vai continuar, era óbvio que iam vir grandes reforços, porque é isso que o Conte faz, essa dança que ele gosta de fazer. Ele briga, grita, reclama, e aí dão reforços e ele fica quieto. E o De Bruyne é um ótimo reforço. Eu acho que o De Bruyne não quis que a última impressão dele nas principais ligas fosse essa última temporada no Manchester City, foi muito fraca. Ele é um jogador histórico do Manchester City, um jogador histórico da Premier League, ele é um dos melhores que a gente teve nos últimos 10 anos, a gente como futebol, e ele topou essa aventura, né, que é bem diferente, não só culturalmente, jogar no sul da Itália, mas também um treinador muito diferente do Guardiola. O Conte prega outro tipo de futebol, mas ele tem a capacidade de, assim, ganhar vários murais na cidade de Nápoles, viu? Porque se ele conseguir jogar 30 e poucas rodadas, a qualidade dele é absurda. Se o McTominay conseguiu conquistar a cidade de Nápoles em um ano, eu acredito que o De Bruyne consegue também. Ele tem ele pode ser um excelente reforço para o Napoli, a questão mesmo é a parte física. Bem, quem quiser se aprofundar mais sobre o Mundial de Clubes e o mercado de transferências, assine a newsletter da Trivela, né? Pingou agora há pouco no meu e-mail, às 14... Meio campo, hein? Putz. Perdão pelo ato falho. Acontece, eu já fiz isso também. Tô aqui com agasalho antigo, né? Mas a newsletter do meio campo... O Câmara Machado não mandou um Rede Globo? Isso na verdade, melhores, né? O que me surpreendeu foi que a gente fez isso muito pouco ao longo desses tempos todos, né? Eu acho que eu fiz uma vez. Eu acho que é a minha segunda. É a primeira vez que você faz. Enfim... Mas enfim, então a newsletter do meio campo, né? Pingou no meu e-mail agora às 14h01 da tarde, com muita coisa sobre o Mundial de Clubes, né? Treinadores estreantes, também jogadores, né, que estrearão pelos seus novos clubes. Tem aí o giro no mercado de transferências, a origem, né, dos clubes africanos que vão disputar o campeonato, enfim, muita coisa interessante na newsletter do Meio Campo. E a gente volta aqui, né, no podcast do Meio Campo, segunda-feira, a partir das 19h30, né, já com algumas das primeiras partidas, né, deste novo torneio. É isso, até lá. Tchau, tchau.